Um ano depois do maior incêndio do mundo em 2017 e do maior de sempre na Europa, a região centro tenta renascer das cinzas. O processo de reconstrução das casas de primeira habitação tem sido o que gerou mais polémica. Isto melhorou muito, portanto, nos últimos 2 meses, a partir do momento em que começaram a aparecer os casos e as situações, basta ir ao site da CCDR, portanto, praticamente 15 em 15 dias, semana a semana, começou a haver alterações. Portanto, infelizmente foi através da própria comunicação social que deu voz às pessoas que as coisas começaram a andar mais rápidas e até a haver contratações de obras que não estavam ainda adjudicadas. Acontece que falta muito, passado um ano nós éramos para estar a ver que faltariam 100, 200 casas para fazer e é o contrário, nós teremos no máximo dos máximos 100, nem 100 habitações ainda estarão, mas pronto, os últimos 2 meses as coisas andaram, também porque os próprios empreiteiros começaram a acelerar as obras. Da parte do Governo, argumenta-se com os processos burocráticos demorados e a complexidade de reconstrução das habitações numa área geográfica muito grande. Tivemos cerca de 900 casas de primeira habitação afetadas e com decisão de apoio. Nós temos hoje cerca de 285 casas concluídas, a sua reconstruções parciais ou totais, e temos a quase totalidade do restante em processo de reconstrução, seja já em obra, seja em licenciamento final dos seus projetos de execução. Temos cerca de uma centena de casas que, não estando ainda em obra, têm a ver com o facto das famílias terem optado por serem elas próprias a fazer a reconstrução. Em alguns casos, só muito recentemente é que entregaram a documentação que permite aprovar o apoio final, que tem a ver com a titularidade da casa ou com a demonstração de que é uma primeira habitação. Há agora muitas casas que estão em reconstrução. Há algumas que até têm sido noticiadas recentemente, que entraram em reconstrução há pouco tempo ou que vão agora entrar. Alguns desses casos noticiados, as famílias só nos entregaram documentação a demonstrar a titularidade das casas, ou a primeira habitação, ou que a casa podia ser legalizada, porque não podemos reconstruir casas ilegais com dinheiro do Orçamento do Estado. Algumas delas só em outubro foi demonstrada essa situação. Acha que não há atrasos? Ou seja, há um trabalho normal, há um processo normal de trabalho no terreno. Como eu tenho dito, dando alguns exemplos, os cidadãos compreendem que se decidirem construir uma casa nova, porque é relativamente às chamadas reconstruções integrais que se tem colocado essa questão de que as casas podiam estar mais adiantadas ou não. Ora bem, se um cidadão comum decidir, eu vou construir uma casa nova, tenho um terreno e vou construir uma casa nova, o que é que ele tem que fazer? Tem que mandar fazer um projeto, tem que meter a licença à Câmara, tem que arranjar quem lhe construa a casa. Como sabe, não vai ter essa casa pronta ao fim de um ano nessas circunstâncias, ou muitas vezes nem sequer ao fim de 2 anos. Nós vamos cortar muito tempo àquilo que é um processo normal de construção de uma casa e já agora com eficiência e poupando recurso horário público, porque fomos muito rigorosos na escolha dos empreiteiros e nos valores a que contratamos essa reconstrução das casas, porque o dinheiro do Orçamento do Estado é de nós todos e tem que ser gerido com rigor. Nós temos 821 neste momento habitações incluídas no programa de apoio e estão concluídas 285, ou seja, nós temos, este número significa que são habitações com reconstrução parcial, como era aquela, mas muitas vezes a reconstrução parcial envolve grande obra e de reconstrução total. Estão em obra 455 habitações, mas em várias fases de obra. Algumas estão nas fundações, outras estão parecidas a estas e outras estão, como vão ver, em fase já avançada de obra. Destas 455 há uma parte importante que está em fase avançada de obra e que dentro de meses se concluirão. Temos sem execução 88 casas. Eu devo dar nota sobre isto. Aquelas casas de reconstrução total que as famílias quiseram fazer, porque têm esse direito, ainda nenhuma se iniciou. Porquê? Dada a dificuldade que as famílias têm de encontrar empreiteiros. E, portanto, esta questão que muitas vezes se coloca de se entregar e distribuir por pequenos empreiteiros, para além do trabalho de coordenação que iria exigir e para além de irmos ter casas com técnicas de construção diferentes e com materiais diferentes e com todo o ruído que isso iria gerar, iria também tentar provocar um aumento dos preços e, portanto, a necessidade de se fazerem as empreitadas por conselho e com empresas com capacidade de coordenar o processo, de ter capacidade para gerir as compras e o valor das compras e também empresas que têm muitas das vezes infraestruturas e equipamentos que as pequenas empresas não têm, envolvendo sempre que possível naturalmente as pequenas empresas que desejam trabalhar
trabalhar no território, mas que não têm as infraestruturas nem a capacidade, muitas das vezes estes pequenos empreiteiros nem capacidade de projeto têm, não é? E o que nós contratámos foi concessão, construção. Os autarcas dos concelhos, onde foram destruídas mais habitações, como é o caso de Tondela, Oliveira do Hospital e Arganil, dizem que os processos estão a andar da melhor forma dentro do possível. Isto é um processo extremamente exigente e difícil e, portanto, conseguirmos neste momento ter 49 obras daquelas que tiveram apoio direto às famílias até 25 mil euros e estarem neste momento 71 nesta grande empreitada, das quais só 8 é que ainda não tiveram condições de evolução, isso dá-nos um sinal da complexidade, mas acima de tudo também da capacidade como estamos todos articulados a trabalhar e fazendo o esforço máximo para que tão rápido quanto possível a esperança das pessoas esteja restabelecida. Porque aquilo que nós também percebemos em algumas entrevistas e em algumas reportagens são mentira. São histórias construídas para ter audiências, mas não são histórias verdadeiras. As histórias verdadeiras e de felicidade são estas que acabamos de assistir hoje aqui em Oliveira do Hospital. Mas nós já tínhamos casas totalmente reconstruídas, a partir, não estas que faziam parte do consórcio, mas outras casas. Nós já tínhamos casas completamente reconstruídas, que os proprietários foram pagos em espécie pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro e por isso eu quero dizer que este não é o caso único. Aquilo que em alguns concelhos se passou, do problema de não haver rigor, sabemos o que é. Em Oliveira do Hospital não há casos das casas a serem investigados pelo Ministério Público, porque houve um grande rigor. E temos a certeza que as casas que estão a ser construídas eram primeiras habitações e são aquelas que estão definidas pela lei. De primeira habitação temos 60 processos de habitação permanente, 31 de reconstrução parcial, 29 de reconstrução total. No caso da habitação parcial estão 22 habitações com intervenção concluída. No caso das intervenções totais, registramos hoje 10 habitações que estão concluídas e foram hoje entregues as chaves a estes 10 proprietários. É um processo que está a decorrer com normalidade e com, apesar das dificuldades, com uma velocidade que consideramos assinalável. É um processo que por si só é um processo delicado, é um processo que exige muito de nós, os nossos técnicos também, como o Sr. Presidente acabou de dizer. Cada caso é um caso e vamos encontrando e vamos deparando com situações e com obstáculos, que não é problema, são obstáculos que vamos tendo que resolver, mas estamos no terreno e as coisas estão a andar e estamos a cumprir a nossa missão, que é o principal fator, é devolver realmente o sorriso a estas pessoas que bem o merecem. Isto tudo é um seguimento e é um processo que tem todo o seu seguimento e temos que elaborar o projeto e temos que entrar em obra, fazer demolições, limpezas, começar a construção. Portanto, nem todos os projetos estão já aprovados, vamos tendo que fazer entrevistas com pessoas também, adequando situações e, portanto, é todo um processo complexo e que vamos gerindo da melhor forma e no mais curto espaço de tempo, não por falta de vontade, mas por vezes por alguns impedimentos que nos permitem estar no terreno mais depressa como nós gostaríamos e sair daqui de uma forma mais rápida. Os casos relacionados com estrangeiros foram igualmente alvo de polémica entre as autoridades e o movimento de apoio às vítimas dos incêndios. Porquê é que têm aparecido alguns problemas, por exemplo, na área de estrangeiros? Alguns problemas que têm aparecido de alguma dificuldade tinham casas ilegais, não tinham obedecido a nenhum critério, até porque constroem em lugares recônditos onde não se podia construir. E depois não tinham papéis agora para também mostrarem que aquilo é titularidade. E temos também estado a fazer este trabalho através daqui do nosso apoio jurídico. Temos pessoas que habitavam em prédios que podiam estar melhor ou melhor resolvidos do ponto de vista formal, mas eram construções legais. As questões burocráticas foram resolvidas por esses cidadãos e esses processos estão a decorrer, apesar de eles próprios estes estrangeiros demoraram tempo a resolver as questões burocráticas que só eles é que podiam resolver e isso atrasou o processo. Agora, também não podemos ignorar que havia pessoas, muitas pessoas, que antes do incêndio, por uma opção de vida, viviam em relotes e, portanto, alguém que tem uma relote no dia antes do incêndio não pode esperar ter uma casa no dia seguinte ao incêndio. E nós estamos, no caso da Benfeita, e é importante ter estes números também presentes, houve 23 cidadãos estrangeiros que antes do incêndio viviam em relotes
e que apresentaram candidatura para ser apoiados no âmbito do programa de apoio à reconstrução da habitação permanente. Eu tenho tido um cuidado muito grande de quando mostro um caso para a comunicação social ou que revelo para poderem ter ajuda, confirmar essa situação do que é que viviam antes e onde é que estavam. A maioria desses casos eram situações, as candidaturas nós também não as conhecemos porque não temos acesso a quem se candidatou. Eram pessoas que viviam em casas de xisto antigas, algumas delas que recuperaram ao longo dos tempos e nunca alteraram o terreno porque pensavam que não era necessário e que estava tudo bem, até porque a maior parte dos casos foram habitações vendidas por pessoas locais até pertencentes às juntas de freguesia e que lhe disseram que não era preciso nada. Outros viviam nas tais habitações amovíveis em madeira, em casas de madeira. Depois haveria uma série deles também em relotes que já viviam em relotes, inclusive portugueses. Portanto, eu nunca levei a nenhum caso de pessoas que já vivessem em relotes e que fizessem candidatura. No entanto, é possível que algumas pessoas tenham feito, pode até nem ser diretamente para a habitação, às vezes pode até ser para algum anexo, ou algum arrumo, ou alguma estrutura que tenha caído. E aí, naturalmente, que as câmaras estão no local têm que efetuar fazer um checklist e confirmar o que é que se passa no terreno. Casas renascem das cinzas do incêndio de 15 de outubro de 2017, com prós e contras a deixarem um rasto de divergências sobre como os processos deveriam ter sido conduzidos.